Olha, hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos lá. Vamos dar uma de arquiteto e mergulhar, nas plantas de um dos projetos mais detalhados e misteriosos da antiguidade. O tabernáculo, a morada de Deus. Exato. Basicamente, a morada portátil de Deus, construída no meio do deserto. Uhum. As nossas fontes aqui são duas traduções e uns comentários de Êxodo 26 que funcionam quase como um manual de instruções divino, sabe? Cheio de detalhes. Cheio de medidas, materiais exóticos. Tem até umas imagens para ajudar a gente. Então a nossa missão aqui é tentar montar esse quebra-cabeça e entender não só como essa estrutura era feita, mas, que eu acho mais importante, o que cada detalhe significava. E é fascinante porque não tem um único detalhe ali que seja aleatório. Cada parafuso, cada fio colorido tem uma carga simbólica imensa. Totalmente. A própria palavra hebraica usada, Mishkan, significa habitação. A ideia central era essa: criar um espaço físico para a presença divina morar ali, no meio do acampamento de um povo nômade. É um conceito muito poderoso. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. Acho que a lógica manda começar por dentro, né? Pelo coração do santuário, que são as cortinas internas. Sim, a camada mais nobre. E a descrição é de cair o queixo. Não é uma tenda qualquer. A gente está falando de 10 cortinas gigantes de linho fino retorcido. Linho finíssimo, Uhum. com detalhes em azul, púrpura e carmesim. E o mais impressionante, querubins bordados em tudo. Exato. E a gente precisa parar um segundo para pensar nesses materiais. Hoje, a gente pensa em linho como um tecido de verão normal, mas na antiguidade, o linho fino era um luxo. Com certeza. E essas cores, azul, púrpura, carmesim, eram pigmentos raríssimos e absurdamente caros. Eram extraídos de moluscos, de insetos. Nossa, Eram as cores da realeza, do poder imperial. Usar isso numa tenda no meio do deserto era uma baita declaração. é tipo construir um palácio que pode ser dobrado e guardado. E as dimensões eram absurdamente específicas, como se espera de uma planta divina, né? Uhum. Cada cortina tinha cerca de 12 por 2 metros. Elas eram unidas em 2 grandes painéis que, por sua vez, eram conectados por colchetes de ouro maciço. Ouro maciço. O resultado era uma peça única, contínua, formando as paredes e o teto internos. Mas por que os querubins? Não é uma decoração um pouco intensa? É intensíssima, e essa é a intenção. Os querubins no imaginário da época não são os anjinhos barrocos que a gente pensa hoje. Ah, boa. Eram figuras imponentes, híbridas, guardiões do sagrado. São as mesmas criaturas que, segundo o livro de Gênesis, guardavam a entrada do Jardim do Éden depois da expulsão de Adão e Eva. Uau! Então, bordar eles nas cortinas internas era como dizer, a partir daqui, você está reentrando no espaço de comunhão direta com o divino, um tipo de Éden recriado. Nossa, isso muda tudo. Não é decoração, é uma barreira simbólica? Exato. Ok, então a gente tem esse interior espetacular, um luxo divino, mas por fora, a coisa muda de figura. Muda bastante. A camada seguinte era uma tenda de pelos de cabra. Parece que quase uma decepção depois de tanto luxo. Por que esconder essa glória toda debaixo de algo tão rústico? Essa é a chave de tudo. A lógica do tabernáculo é a de um tesouro escondido. A glória não era para ser vista de fora. Faz sentido. A tenda de pelos de cabra era funcional. Era mais resistente, mais impermeável, feita para aguentar o clima do deserto. E é interessante notar que ela era unida com colchetes de bronze, não de ouro. Ah, olha o detalhe. Já vemos uma hierarquia de materiais, sabe? O ouro fica mais perto da presença divina, o bronze fica na camada de fora. E a proteção não parava aí, certo? Ainda tinha mais coisa por cima. Exatamente. Por cima da tenda de pelos de cabra, vinham mais 2 coberturas. Uma de peles de carneiros tingidas de vermelho Ok? e a camada final, a mais externa, de peles de texugo, embora a tradução seja meio incerta. Muitos estudiosos acreditam que se tratava de peles de dugongo ou golfinho do Mar Vermelho. Sério? Sim,
o que criaria uma cobertura extremamente durável e à prova d'água. Então, quem olhasse para o tabernáculo do lado de fora não veria ouro, nem púrpura, nem querubim. Veria uma tenda de aparência utilitária, talvez até um pouco austera, coberta de pele de animal. Isso, A santidade estava completamente velada. precisamente. É uma teologia visual. A verdadeira beleza e santidade estão no interior, protegidas do mundo exterior. O sagrado não se exibe, ele se resguarda. Isso cria uma distinção fundamental entre o que é de Deus e o que é do mundo. Faz todo sentido. Então temos essas camadas de tecido e peles, uma por cima da outra, formando tipo um casulo sagrado. Mas o que impedia tudo isso de desabar? Qual era o esqueleto que sustentava essa beleza toda? Aí a gente entra na engenharia, que é igualmente impressionante. A estrutura era formada por uma série de armações verticais, como se fossem painéis, sabe? Aham. Feitas de madeira de acácia. Uma escolha muito inteligente. A acácia é uma madeira extremamente densa e resistente, comum na península do Sinai e conhecida por sua durabilidade contra pragas e o clima seco. E como era a montagem? Imagino que não era nada simples. Era um sistema modular engenhoso. Eram 20 tábuas para o lado sul, 20 para o norte e 8 para o fundo, a oeste. Cada uma com quase 5 metros de altura. É alto, hein? E o que é realmente incrível é como elas se fixavam. Cada tábua se encaixava em 2 bases maciças de prata. Prata? 100 bases de prata no total, formando a fundação de todo o santuário. Peraí, a fundação era de prata maciça? Por que prata? Podiam ter usado pedra ou bronze, que seriam mais baratos e, igualmente funcionais. A prata parece um luxo exagerado para algo que ficava no chão segurando as paredes. Bíblica, a prata está quase sempre ligada à redenção, ao preço pago por um resgate. Ah. O dinheiro do resgate dos primogênitos de Israel, por exemplo, foi em prata. Então, construir a fundação da morada de Deus sobre bases de prata era uma forma de dizer que o relacionamento entre Deus e o povo estava literalmente alicerçado no ato da redenção. Nossa, O fundamento não era só físico, era teológico. isso é muito poderoso. É uma mensagem embutida na própria arquitetura e para dar estabilidade a tudo isso, para as paredes não abrirem. Então, 5 travessas horizontais de madeira de acácia, todas cobertas de ouro, passavam por argolas também de ouro, presas em cada tábua. Amarrando tudo. Isso amarrava toda a estrutura, transformando os painéis individuais em paredes sólidas. O resultado era uma estrutura robustíssima, mas que podia ser completamente desmontada, peça por peça, para ser transportada. Eu fico imaginando a logística disso. Pois é, desmontar e carregar centenas de quilos de prata, ouro e madeira pelo deserto. A equipe de montagem devia ser incrivelmente organizada. Com certeza não era um trabalho para amadores. Ok, agora que a gente montou a estrutura, vamos entrar. O espaço lá dentro não era um salão único, certo? Tinha uma divisão. Sim, e essa divisão era feita pela peça talvez mais importante de todo o tabernáculo, o véu. O famoso véu. Era uma cortina magnífica, feita dos mesmos materiais nobres do forro interno, linho, azul, púrpura, carmesim e, crucialmente, os querubins bordados. De novo os querubins. Sempre eles. Esse véu separava o interior em 2 ambientes. O lugar santo, que era a sala maior, e o lugar santíssimo, um cubo perfeito nos fundos onde ficaria a Arca da Aliança. E esse véu ficava pendurado em 4 colunas de acácia cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata, a mesma prata da fundação. Isso. Mas tinha outra cortina, na porta de entrada da tenda, não tinha? Tinha. E é na comparação entre as duas que a gente entende a lógica dos espaços. A cortina da entrada era bonita, feita de linho e fios coloridos, mas o texto não menciona querubins. Ah, interessante. E aqui está o detalhe crucial. Ela era suspensa por 5 colunas cobertas de ouro, mas as suas bases eram de bronze. Ah, Bronze de novo. A gente viu prata e ouro por toda parte, e de repente na porta de entrada usam bronze. Parece uma economia de custos meio estranha para um projeto desses, não? pois é. Por que a mudança de material? Essa é a pergunta perfeita. A mudança não é por economia, é por teologia. O que a gente está vendo é uma gradação de santidade. Uma escala. Exato. O bronze está na entrada, no limite de combate exterior.
A prata está na fundação da habitação e nas bases do véu que separa o lugar santo do Santíssimo. E o ouro cobre tudo que está dentro. Entendi. Cada passo para dentro do tabernáculo é um passo em direção a um material mais nobre, ao nível maior de santidade. Então o espaço em si ensinava sobre a santidade de Deus. A arquitetura criava uma jornada. Do bronze para a prata, da prata para o ouro, da entrada sem querubins para o véu guardado por eles. O acesso à presença de Deus era progressivo e cheio de barreiras. Exatamente. O lugar santíssimo, atrás do véu com querubins, era o epicentro da presença divina. Só o sumo sacerdote podia entrar lá e só uma vez por ano. Uma vez por ano. Uma das nossas fontes tem uma reconstrução visual e dá para ter uma ideia das dimensões. A estrutura toda teria uns 14 metros de comprimento por 4,5 de largura e altura. Ok. O lugar santo ocupava 2/3 do espaço, e o Santíssimo era esse cubo sagrado nos fundos. Cada detalhe reforçava essa ideia de proximidade e distância, de acesso restrito à santidade absoluta. Então o que tudo isso significa no final? Quando a gente junta todas essas peças, o linho, as peles, a acácia, o bronze, a prata, o ouro, o que emerge não é só uma tenda. Não mesmo. É um universo em miniatura, uma estrutura portátil que consegue ser, ao mesmo tempo, uma obra de arte divina, um tratado de teologia e um feito de engenharia prática. É uma síntese perfeita. Cada elemento parece ter um propósito calculado para criar esse espaço ordenado e sagrado para a presença de Deus no meio de um povo em constante movimento. E para deixar uma reflexão final, acho que a gente precisa pensar no aspecto humano disso tudo. A construção do tabernáculo não foi um ato mágico, né? Não. Exigiu que o povo doasse seus materiais preciosos, o ouro do Egito, os tecidos, as peles, e dependeu da habilidade de artesãos para executar um projeto de complexidade absurda. Com certeza. Isso nos leva a uma pergunta. Que tipo de impacto a construção comunitária de um espaço físico tão carregado de significado tem sobre a identidade e a fé de um povo? Boa pergunta. E como essa ideia de um espaço sagrado que era, ao mesmo tempo, o centro de tudo e completamente portátil, moldou a relação deles com o divino durante aquela jornada longa e incerta pelo deserto?